Vamos gerar a próxima geração de leitores. Prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos. Antes de iniciar o vídeo, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem tem filhos, principalmente, porque hoje eu vou recomendar livros infantos juvenis. Tenho filhos? Não, mas já vou explicar. Há uma semana a Tati Feltrin, ela fez um vídeo recomendando livros infantos juvenis. Ela tem um bebê de pouco mais de 1 ano, então os livros foi justamente para essa faixa etária. As cores, texturas, os sons, até mesmo livros que realmente têm sons, né, correspondendo aos sons dos bichinhos, para ajudar a criança a compreender a realidade dela. O nome do vídeo é Livros para Bebês Curiosos. Eu vou deixar aqui disponível na descrição para você acessar. Contudo, não tem muito tempo que eu já estava fazendo uma curadoria pesada com relação a livros infantos juvenis. Desde que eu percebi que o nível de leitura do brasileiro é baixo, se leem porcaria, que o QI do brasileiro também é baixo. E o mais preocupante, esse nível do QI, né, e de hábitos de leitura é igualmente predominante, baixo e predominante na classe de pessoas com ensino superior. Então decidi me educar para poder educar meus filhos. E isso tem sido tema de longas conversas entre meu noivo e eu. Não estamos tão longe de nos casarmos, então não estamos tão longe de termos filhos. Então os livros que eu selecionei precisam ser instrumento de formação integral dessa criança que vai formar o ser humano para além de uma profissão. Então precisa ter qualidade de escrita, precisa ter musicalidade e ritmo, ensinar valores universais, dimensão moral, enriquecer o imaginário. Tenham belas artes, inclusive, uma coisa que eu observo muito em alguns livros infantis. As artes, muitas vezes, acelera, né, o cérebro, é muita cor, neon em muitos livros, então também me atentei a isso. Algumas artes, elas precisam ser belas para poder educar o nosso olhar para o belo e para o ordenado. Tudo isso eu levei em consideração para poder fazer uma curadoria desses livros. E se você não sabe ainda, é novo aqui no canal, eu vou, comunicar mais uma vez que esse canal no Instagram é parceiro da CEDET e a CEDET tem vários selos editoriais. E um desses é a editora Texugo, exclusivamente para trazer livros clássicos e contemporâneos para o público infanto-juvenil. E com meu cupom Café com Clássico 5, você garante 5% de desconto em todos os sites da CEDET, inclusive a editora Texugo. Vou deixar também os links da Amazon para que vocês também confiram. E nesse vídeo eu vou recomendar especificamente clássicos, tá? 10 para ser mais específica. Vou pegar um cafezinho aqui. Vamos lá ao primeiro. O primeiro é um clássico infanto-juvenil do Charles Dickens, o escritor de Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanças, Uma Canção de Natal. O livro se chama A Estrela, um sonho de infância. Vou pegar aqui para vocês, para que eu leia para vocês pequenos trechos, tá? Que vocês tenham uma breve ideia do que se trata, mas eu vou deixar as imagens das capas, algumas ilustrações aqui no vídeo também. Veja só isso aqui. Era uma vez um menino que vivia para lá e para cá com a cabeça cheia de ideias. Ele tinha uma irmã, também ela criança, que era sua amiga de todas as horas. Já mostra uma amizade entre irmãos. Os dois estavam sempre maravilhados com a beleza das flores, com a imensidão e o azul do céu, com as profundezas das águas cristalinas. Veja, beleza das flores, imensidão do céu, o azul do céu, a profundeza, a descrição é muito rica. Estavam sempre maravilhados com a bondade e o poder de Deus, que fez tudo tão bonito. De vez em quando eles perguntavam um ao outro: se todas as crianças do mundo morressem, as flores, a água e o céu ficariam tristes? Então assim, a escrita é muito bela, muito contemplativa, é ótimo para ler em voz alta para crianças, sim, certo? Acho que o primeiro contato com todo o livro, claro, os pais lendo, em voz alta, contando histórias, ter esse hábito é fundamental. E com os pais explicando, enfim. Então aí o primeiro clássico, indicação, um clássico do Charles Dickens. O segundo é do Oscar Wilde, escritor de O Retrato de Dorian Gray, chamado O Gigante Egoísta. Vou deixar a capinha aí para vocês também e vou ler aqui alguns pequenos trechos. Todas as tardes, ao saírem da escola, as crianças costumavam ir brincar no jardim do gigante. Era um jardim lindo e amplo, com gramado verde e macio. Aqui e ali, sobre o gramado, despontavam lindas flores como estrelas, e havia 12 pessegueiros que, na primavera, abriam-se em delicadas flores brancas e rosadas,
e davam suculentos frutos no outono. Os pássaros pousavam nas árvores e cantavam tão docemente que as crianças interrompiam as suas brincadeiras para ouvi-los. Somos tão felizes aqui, exclamavam elas. Então, aqui só um pequeno trecho que você consegue encontrar no site disponível para você ter o primeiro contato com a escrita, que é primorosa. Então, mais um livro. Acho que a leitura em voz alta é o primeiro passo para a criança ter o hábito de leitura. O terceiro, confesso que é o meu preferido, já está na minha lista para adquirir assim que eu descobri uma gravidez, que é as poesias infantis do Olavo Bilac, que são tão lindas, gente. Deixa eu só ler aqui para vocês a apresentação da Lorena Miranda, dessa edição da Texugo. Olavo Bilac amava o Brasil e queria vê-lo forte, íntegro e viril. Seu sonho era levar a instrução primária a toda a população e ver crescer um público leitor capaz de sustentar intelectualmente a cultura brasileira, fecundando-a, fazendo-a frutificar. Essas poesias infantis que o leitor está prestes a folhear são sua mais frutuosa contribuição à educação primária do Brasil. E aí continua. Eu selecionei aqui algumas, porque não tem aqui uma disponível que é de língua portuguesa que eu acho primorosa, mas para crianças eu fui procurando algumas outras e achei duas excepcionais. Como falei, uma coletânea, uma coletânea de poesias, então tem vários aqui, não consigo contar aqui que não está numerado, mas selecionei dois, tá? O primeiro é Modéstia. Veja só. Se a todos os condiscípulos te julgas superior, esconde o mérito e cala-te, sem ostentar o teu valor. Valem mais que a inteligência, a constância e a aplicação. Sê modesto, estuda, aplica-te e foge da ostentação. Mais vale o mérito próprio, sentir, guardar e ocultar, porque o verdadeiro mérito não gosta de se mostrar. Isso aqui é um ensinamento de valores eternos para a criança, em forma de poesia, então é maravilhoso. E o mais belo, que é As Flores. É a coisa mais linda. É de uma beleza um tanto melancólica e singela. Veja só. Deus ao mundo deu a guerra, a doença, a morte, as dores. Mas para alegrar a terra, basta haver-lhe dado as flores. Umas criadas com arte, outras simples e modestas. Há flores por toda parte, nos enterros e nas festas, nos jardins, nos cemitérios, nos paús e nos pomares. Sobre os jazigos funéreos, sobre os berços e os altares, reina a flor, pois quis a sorte que a flor a tudo presida, e também enfeite a morte, assim como enfeita a vida. Amai as flores, crianças, sois irmãs nos esplendores, porque há muita semelhança entre as crianças e as flores. Vamos ver isso aqui. Então, fica essa dica. Eu acho que toda criança deveria ouvir as poesias infantis do Olavo Bilac. Ainda trazendo poemas em língua portuguesa, tem a Estrela Azul, do Murilo Araújo. Veja só isso aqui. Em A Estrela Azul, Murilo Araújo escreve com o coração voltado à infância. Em cada poema ele procura, em suas próprias palavras, entrar no seu paraíso, traduzir seu gorjeio límpido, sentir seu belo entusiasmo ingênuo. O resultado é um livro delicado, de rara sensibilidade, com a linguagem que respeita e valoriza a inteligência das crianças. Deixe-me ver se tem algum poema aqui. Tem o poema da Estrela Azul, veja só. Eu tenho uma estrela azul que do céu trouxe para brincar. A minha estrela azul, ela alegra e torna doce tudo quanto iluminar. Por ela espio contente o mundo, por seu cristal, e acho mais bonito o mundo. A terra é mais florescente e o céu é mais celestial. E ainda tem aqui mais alguns versinhos. Temos aqui para crianças um pouquinho mais crescidinhas, tanto que tem aqui a sugestão de idade para leitura a partir dos 9 anos, que é Caninos Brancos, do Jack London. Eu já vi esse livro aqui na Clássicos da Penguin. Inclusive, estava com vontade de ver, de ler esse livro, porque é um clássico que eu dificilmente vejo no meio literário. Desculpa aí a obra. Enfim, vamos ver aqui. Caninos Brancos nasceu na imensidão gelada do Alasca e enfrentou desde os primeiros passos a fúria da natureza, a brutalidade dos animais e a crueldade dos homens. Sobreviver exigia frieza, coragem e força. Por isso, aprendeu a contar apenas consigo mesmo.
mas sua jornada reserva muitas surpresas no caminho. Ele descobrirá que até mesmo o mais selvagem dos corações pode aprender a confiar. Neste clássico de Jack London, acompanhamos a luta de um animal entre o instinto e a civilização, entre a selvageria e o afeto, até descobrir que o amor pode ser mais forte que a força bruta. Perfeito! Mais um clássico aí para você adquirir para os meninos mais crescidinhos. Eu acredito que dá para... Claro, eu aconselho muito os pais fazerem isso. Leiam os livros antes de entregar para suas crianças. Por favor, façam isso. Mas depois de ter lido o livro, apesar de estar recomendado aqui a partir dos 9, aí você faz uma filtragem, né? Você pode ler, sei lá, vamos supor que a partir dos 6 anos, lendo em voz alta, explicando algumas situações, certo? Aí é que você vai intermediar, certo? Próximo. O próximo é a história de Pedro Coelho, de Beatrix Potter. Tem aqui uma sugestão de idade para a leitura. Leitura compartilhada a partir dos 3 anos, leitura em voz alta, contando a história, criando aquele vínculo. E leitura independente a partir dos 6 anos. Olha só isso aqui. Nessa nova edição, o leitor poderá se aventurar com a história de Pedro Coelho na nova tradução de Igor Barbosa, acompanhado do prefácio de Marcela Saint-Martin. Se não me engano, foi essa moça que escreveu um livro chamado O Mínimo sobre Leitura em Voz Alta. Vou conferir aqui e falar. Isso mesmo. O Mínimo sobre Leitura em Voz Alta. Vou deixar aqui também a capa e na descrição. Vamos ver aqui. Antes de sair, a mamãe Coelho avisou: vocês podem passear, mas não entrem na horta do senhor Gregório. Espuminha, Estopinha e Cotonete, que eram coelhos bonzinhos, foram colher amoras, mas Pedro, que era muito arteiro, foi direto para a horta. E aqui vai se desenvolvendo a história. Eu queria chamar a atenção, na verdade, para as ilustrações, que são belíssimas. Tem aquele quê de Old Disney vibe, sabe? E tem algumas outras edições, não apenas da história do Pedro Coelho, mas de muitos clássicos, infanto-juvenis, enfim, com os desenhos asquerosos, com as cores neon. Aquilo ali faz um estrago no cérebro da criança. Tem alguns desenhos disformes, sabe? Então esses aqui você percebe que é um coelhinho. Você consegue perceber, por exemplo, os morangos, você consegue perceber os livros, as árvores, a toca do coelho. Então, são desenhos que conseguem, né? Tem um aspecto de ilustração, mas conseguem fazer uma leitura melhor da realidade, né? E tem alguns que, pelo amor de Deus... Enfim, façam também essa avaliação quando forem escolher livros infanto-juvenis. O próximo livro é Sofia e os Lobos, da Condessa de Sergur. Estou falando do jeito que eu estou vendo aqui, não falo russo. Ela é escritora russa, né, do século XIX, muitíssimo conhecida na época por conta das obras infanto-juvenis. Só detalhe, pessoal, tem muito mais obras dos escritores clássicos aqui. Por exemplo, dessa Condessa, tem mais obras dentro da editora. Do Oscar Wilde também tem mais alguns e tem mais outros, mas eu falei, vou fazer uma seleção breve para apresentar também os escritores. Então eu escolhi uma obra de cada escritor clássico, tá? Mas pode entrar no site e explore. Você vai encontrar um bocado de coisa, certo? Vamos ver aqui do que se trata a historinha. Sofia fez 4 anos e agora pode acompanhar a mãe em suas longas caminhadas. Mas a menina precisa tomar cuidado com os perigos da floresta para que este passeio não acabe em confusão. Será que ela vai se comportar ou este será mais um dos seus desastres? Bom, acredito aqui que vai ser uma historinha de uma mocinha que era desobediente, vai acontecer alguma coisa e ela vai ficar obediente. Perfeito para sua criança. O próximo é de um parente distante de Lev Tolstói, que se chama Alexei Tolstói, que escreveu O Nabo Gigante. O vovô plantou um nabo que ficou gigante. Agora ele vai precisar de ajudantes. Será que a família e os bichinhos conseguirão colher um nabo tão gigante? E aqui as ilustrações. É rimado. Então, perfeito para sua criança. Ilustrações de Karina Oliveira. Vou deixar as ilustrações aqui também para que vocês tenham um pequeno contato, né,
com as ilustrações de todas as obras para saber se são do seu agrado. E explorem, como eu falei, no próprio site. Tem muito mais clássicos. É porque eu selecionei aqui 10. Um de cada escritor clássico. O próximo é o conhecido Pinóquio. Tem um clássico aqui. Não se limite à adaptação do cinema. Leia a história para os seus filhos. Olha só que bacana. Aqui tem uma apresentação do Juliano Casarré, que tem livro publicado pela Texugo. Veja bem. Sim, Juliano Casarré é o ator da Globo, tá? E ele escreveu aqui: a transformação de uma marionete em pessoa humana é a história de cada um de nós. Ao contrário da visão que se popularizou nos últimos séculos, que afirma que o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade, a leitura deste livro, bem como a observação honesta da realidade, nos mostra que todos nascemos violentos, egoístas e preguiçosos. Um dos maiores encantos de Pinóquio reside justamente no fato de que o boneco é como nós, como todos nós. Pinóquio passa por um longo processo educacional e cultural até amadurecer e ganhar autonomia. A família, as amizades, boas e más, suas quedas, vitórias e, por fim, os estudos e o trabalho que ele descobre ao término da trama transformarão Pinóquio de fato autômato em um ser humano de verdade. Este é o livro perfeito para que os pais vão lendo aos filhos capítulo por capítulo, noite após noite, e tirando pequenas lições sobre vícios e virtudes. É também o livro ideal para meninos e meninas que se aventuram pela primeira vez em uma leitura de maior fôlego, e mesmo para adultos que não desenvolveram o gosto e o hábito da leitura na juventude, mas que querem descobrir o mundo maravilhoso dos livros. Perfeito, perfeito, acho que já convenci você a comprar. E por último, temos aqui também um livro que está classificado com a faixa etária de a partir de 9 anos de leitura independente, né? Que se chama Otto da Mão de Prata, do Howard Pyle. Vamos ver aqui do que se trata. Há muito tempo, na sombria Idade Média, Otto, filho de um temido guerreiro e senhor feudal, foi levado ainda bebê para viver em um mosteiro pacífico. Ali, criado por monges, em meio ao silêncio das colinas, aprendeu as virtudes que moldam um bom coração. Mas um dia seu pai decidiu que era hora de criar o garoto em seu próprio castelo para seguir os caminhos de um cavaleiro. E deixando a cruz branca sobre a colina, Otto se vê na grande fortaleza de Drachenhausen, onde conhece o mundo de violência e vingança. Agora, para enfrentar os desafios que o aguardam, Otto precisará fazer com que a bondade de seu coração, pura como a prata, triunfe sobre o ferro e o bronze das lanças e das espadas. Então, como podem ver, são livros com valores eternos, perfeitos para a formação literária e humana das crianças, né? Não adianta. O hábito de leitura, quando nutrido na infância, para se perder depois de adulto, depois de adolescente, é muito mais difícil. Então, se for para selecionar obras, que sejam boas obras, que tenham valores eternos, que formem intrinsecamente o ser humano, para além de uma profissão futura, né? Que não resume o ser humano a profissão. Você começa a trabalhar depois de uma determinada idade, depois se aposenta, e aí? Você vai deixar de ser humano? Recorra aos livros para formar-se integralmente. Então fica aí a dica. E uma dica extra que eu dou é que criem momentos únicos de família, de leitura em voz alta. Se você está gestante, leia enquanto está com o bebezinho na barriga, leia em voz alta. O bebê escuta tudo, certo? E, como eu falei anteriormente, reforço, leiam os livros antes de entregar nas mãos de suas crianças. Instigando o meu noivo a ter o primeiro contato com literatura, ele comprou uma edição, né, nova de um livro que ele já tinha aqui, que era A Ilha do Tesouro. E lendo um texto de apoio que tem nesse livro aqui, nós descobrimos que esse livro foi escrito pelo Robert Louis Stevenson para o seu enteado de 13 anos. E Eduardo, né, lendo, falou, realmente, é bem aventuresco, né, mais infanto-juvenil mesmo. E eu perguntei, nosso filho, a partir dos 10 anos, dá para ler isso aqui? Eu tenho muita violência. Ele falou, não dá. Mas inicialmente é leitura em voz alta para eles, depois entrega e vai explicando. E essa é uma forma de, além de aumentar os vínculos familiares de pais e filhos, formam, né, a próxima geração de leitores, de bons leitores. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com mais café e clássicos.